Gabriel, pastora Isla. Quero louvar a Deus e agradecer ao Senhor por cada servo, por cada serva de Deus que Ele tem trazido nesta noite a este lugar. Parabenizo a Igreja Pão da Vida por uma década que se levantou nessa cidade como voz, como porta, como saída, como abrigo, como família. Então a você, meu irmão, que está presente aqui, a você que é Pão da Vida à distância, sinta-se abraçado nesta noite. Você faz parte dessa história. E essa não é qualquer história. É uma história onde Deus levanta uma igreja, um povo para buscar a sua presença. Eu quero nessa oportunidade ser grata a Deus. Hoje está completando 10 anos que todo ano, pela grande bondade de Deus, eu estou aqui ministrando. Comecei lá na igrejinha do outro lado. Então eu também faço parte dessa história com vocês. Glória a Deus. Quero nesse momento avisar os irmãos que alguém que interessar, vai estar disponível o livro do pastor Chico. Eu estava vendo ele dizer que vai autografar, que isso é, gratificante, é a obrigação do autor. E dizer que o autor, quando ele é pregador e autor, ele tem uma tripla jornada. Porque ele prega, depois de pregar, vem a sessão de foto, depois da sessão de foto, vem a sessão de autógrafo. Então, prepara o punho, porque está começando agora, E Joatan me acompanha, ele fica assim impressionado. Ele diz que não sabe como é que eu dou conta de autografar tanto livro. Mas são ócios do ofício, Glória a Deus. Eu quero também avisar que nós estamos ali, irmão Joatan está ali com os nossos livros Vencendo a Tristeza, Intercessão, Clamor Necessário. Está ali também um livro do Dr. Hernando Pinheiro, Psiquiatra Responde. E na Nova Store você também adquire o livro Desafios do Chamado. Amém, irmãos? Amados, eu estava vendo vocês cantando e uma frase ficou gravada na minha mente do louvor. Essa geração tem o quê? Essa geração está fraco. Essa geração... Olha que responsabilidade, Essa geração tem lenha para queimar. Agora eu pergunto: até que ponto você está comprometido em queimar essa lenha? Até que ponto o Deus do avivamento, o Deus da igreja, o Deus que te trouxe aqui nesta noite, pode contar com você ao você declarar: esta geração tem lenha para queimar? Porque é necessário que se diga que eu já tenho, pela misericórdia de Deus, 44 anos de fé. E nesses 44 anos de fé, e eu falo mais de uma década e meia para cá, a gente tem visto que crente tem, mas muitas vezes não está disposto a abraçar aquilo que Deus tem para a vida dele. Eu quero lhe convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 9. Sei que o tema de vocês ficou em Isaías, porém Deus me levou para Neemias 9, versículo 1 a versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum. Diga comigo, com jejum. E com pano de saco, e traziam terra sobre si. Diga, com pano de saco. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Verso 3. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte,
fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Amados, o tema avivamento é um tema urgente. O tema avivamento é um tema atual. O tema avivamento também é um tema reflexivo. É impossível falar de avivamento sem que a gente faça uma autoanálise. É impossível falar de avivamento e a gente não passar a vida da gente no crivo da palavra. A Bíblia nos mostra Neemias, escrevendo aqui a história, Neemias, que significa consolo de Deus, ou Deus consola, que era um personagem bíblico, um líder judeu, que foi levantado para liderar a reconstrução. Era necessário que os muros de Jerusalém, após o exílio da Babilônia, fossem reconstruídos. E sempre que houver caos, vai ter um Deus disposto a atuar e mudar o quadro do caos. Aleluia. Eu vou repetir para você entender o que Deus está querendo trazer para nós nesta noite. Sempre que houver caos, vai ter um Deus disposto a intervir e mudar a história do caos. Aleluia. Eu vou repetir para você entender o que Deus está tratando conosco aqui. Sempre que houver caos, haverá um Deus disposto a intervir para mudar o cenário do caos. Deus levanta Neemias, que servia como copeiro do rei, e nós vamos ver que ele é levantado, e ele não é levantado de qualquer maneira. Ele é levantado debaixo de uma permissão real. Diga comigo, permissão real. Aleluia. Ele foi levantado e recebeu uma permissão real. Retornou a Jerusalém para liderar a reconstrução dos muros da cidade. E na verdade era um grande desafio. Um desafio que iria enfrentar oposição. Um desafio que iria enfrentar gente adaptada ao caos, que não queria que o caos fosse transformado. Escute, todas as vezes em que Deus resolver fazer um avivamento, você vai enfrentar oposição, você vai enfrentar perseguição, e principalmente você vai enfrentar gente acostumado, adaptado com a mesmice. Porque é exatamente nesse grupo de pessoas onde Satanás prepara a cama para deixar adaptado, para ele não ver que está chegando um tempo novo, um tempo de mudança. Mas eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus nesta noite, que está começando um tempo novo. Um tempo de mudança. Aleluia. A palavra avivamento no hebraico se destina de um verbo. É derivada do verbo hayar, que significa preservar, manter vivo. E no sentido espiritual fala de renovação, de revigoramento, de despertamento para a vida espiritual. E muitas vezes o significado de avivamento é purificar, é trazer mudança, é corrigir, é libertar. Aleluia. Sempre que houver um avivamento em curso, o quadro começa a mudar também. Aleluia. E aqui no livro de Neemias capítulo 9, eu gosto muito, porque é impossível falar de avivamento e não abordar Neemias 9 e Esdras 9. Mas por quê? Porque você vai ver que tanto em Esdras 9 como em Neemias 9, houve uma solenidade, houve um compromisso com arrependimento. E diga comigo, avivamento tem tudo a ver com arrependimento. Agora olhe para quem está do seu lado e diga, avivamento não é brincadeira, não é risadinha, não é pinote, não é conversa fiada. Avivamento começa com arrependimento.
arrependimento. Ah, que é. E nós vamos ver que no versículo 1 a 2 diz que no 24º dia do mês os israelitas se reuniram e eles perceberam. O capítulo 8 fala que foi lido o livro da lei, e eles perceberam depois da leitura do livro quão distante eles estavam daquilo que Deus tinha para a vida deles. E a Bíblia diz que eles se reúnem, jejuam, veste panos de saco. E deixa eu abrir aqui um parênteses para você entender. Sempre que um judeu, sempre que o povo do Senhor vestia panos de saco, era uma declaração solene, coletiva, pública, de que o quadro precisa mudar. Nós estamos arrependidos na miséria e queremos mudança. Oh, aleluia. Eles jejuam, vestem panos de saco, eles colocam terra sobre a cabeça. E a Bíblia diz que os que eram da ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros e levantaram-se dos seus lugares e confessaram os seus pecados e as iniquidades dos seus pais, dos seus antepassados. Então a primeira coisa que a gente vai ver é que quando está surgindo um avivamento, o jejum acompanha este avivamento, o quebrantamento acompanha o avivamento. Deus não quer nem fará avivamento com quem não reconhece a sua necessidade de mudança. Todas as vezes que o Espírito de Deus resolver te confrontar, não é para você ficar triste, não é para você ficar macambuzo, acabrunhado, não. Quando o Espírito de Deus confronta um crente, é porque ele quer trazer algo novo para a vida deste crente, e ele quer promover mudança, e aí surge o avivamento. Oh, aleluia. Segunda coisa que a gente vê no texto, como princípio para um avivamento. O que é princípio? Aquilo que serve de base, aquilo que serve de apoio. É que ninguém é avivado sem buscar e sem examinar a palavra, e não só examinar a palavra. Ninguém é avivado sem buscar a palavra, sem examinar a palavra e sem examinar a sua própria vida. Não é você passar a palavra para a vida do outro, é você passar para a sua vida. Aleluia. Nós encontramos no verso 3 dizendo: levantando-se do seu lugar, leram o livro da lei do Senhor seu Deus durante 3 horas daquele dia. Diga assim: foi 3 horas de palavra, foi 3 horas de confronto, foi 3 horas de luz, porque a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Oh, aleluia. Duvide de qualquer igreja que pregar avivamento sem estar na palavra. Duvide de qualquer crente. Ah, irmã Aparecida, mas fulaninha, ele é crente demais, ele dá uns glória, ele dá uns pinotes, solta para a direita. Ele pode soltar para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, mas se não tiver palavra, ele só pula. Nada acontece. Oh, aleluia. A palavra lava, a palavra regenera, a palavra transforma, a palavra nivela, a palavra lança luz, a palavra confronta, a palavra quebranta, a palavra traz vida. Oh, aleluia. A Bíblia diz que eles se levantam, lêem o livro da lei durante 3 horas do dia. E o que é mais interessante é que a palavra, ela é tão poderosa que às 3 horas, está escrito, verso 3 de Neemias, capítulo 9, verso 3. Às 3 horas de leitura da palavra, logo no mesmo versículo você vai encontrar: e passaram as outras 3 horas em confissão,
prostrados em adoração ao Senhor seu Deus. 3 horas de leitura da palavra resultou em 3 horas de clamor, em 3 horas de arrependimento, em 3 horas de confissão, em 3 horas de desejo de mudança. Oh, aleluia! Sabe qual é o grave problema da igreja atual? Quer o fogo, quer a labareda, mas não quer o Deus da palavra. Quer o pulo, quer a alegria, quer vamos dizer assim, quer o ápice do emocionalismo, mas não querem ser confrontados pelo Deus da palavra. É comum a gente encontrar nessa geração um tipo de crente Nutella, um tipo de crente cavaco chinês. Quem é do Nordeste sabe o que é cavaco chinês. Um tipo de crente cavaco chinês que com qualquer coisa está se quebrando, que com qualquer coisa está se desmanchando. Ei, o Deus da palavra é o Deus que fala, é o Deus que confronta, é o Deus que nivela, é o Deus que te leva para o altar da confissão e sustenta a tua vida de pé outra vez. Deus não quebra ninguém sem que queira fazer algo novo. Deus não confronta ninguém sem que Ele queira realizar algo tremendo. Oh, aleluia! Glória a Deus. Eles não apenas leram, eles confessaram. Eles não apenas leram, eles adoraram. Eles não apenas leram, eles se renderam ao Deus da palavra. As 3 horas de leitura corresponderam 3 horas de confissão. Aleluia. Levantando-se do seu lugar, diz a Bíblia. Avivamento requer posicionamento. Se levante do seu lugar. Diga para Jesus nesta noite: até hoje eu fui um crente meia pataca, mas a partir de hoje eu quero ser um crente diferente. Eu quero ser um crente lavado, transformado, nivelado, alicerçado, fortalecido para fortalecer outros. Você crê nisso? Oh, aleluia. O Deus da palavra já começou a falar com você. A adoração desse povo foi tão importante, aleluia, que o que eu vejo aqui, que o importante não era apenas eles portar o livro, o importante não era apenas eles ler o livro, o importante não era apenas eles falar como o livro, mas o mais importante é viver o que o livro fala. Aleluia. Falar do livro é fácil, difícil é viver o que o livro fala. Oh, aleluia. A adoração verdadeira só ocorreu ali por quê? Porque houve confissão. Aleluia. Houve confissão. Houve o que, irmã Aparecida? Reconhecimento de erro. E deixe-me abrir um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. A dificuldade maior do ser humano é ele reconhecer que ele está num lugar onde precisa urgentemente de uma mudança, de uma transformação. Oh, aleluia, glória a Deus. Não existe avivamento sem correção de rota. Aquele povo estava com a rota adulterada, e para que seja avivado tem que corrigir a rota. Aleluia, glória a Deus. Eu gosto muito quando a Bíblia fala sobre Agar, que ela sai fugida da casa de Abraão, e ela sai fugida, e quando o anjo do Senhor se encontra com Agar, diz: volta e humilha-te debaixo da mão da tua senhora Sarai. Sabe o que o anjo estava dizendo? Eu não posso fazer nada novo se você não consertar a velha vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Não existe avivamento sem reconhecimento da miséria, sem reconhecimento do pecado. Aquele povo reconheceu, a Bíblia diz que eles perceberam que havia estranhos, que havia alianças com estrangeiros, e eles resolvem se apartar dos estranhos.
Aleluia. Não existe avivamento onde o ego é inflado e onde o Espírito Santo não encontra espaço para a transformação. O ego tem atrapalhado muito crente. Que nesta noite a gente tenha humildade o suficiente para dizer: Espírito Santo, aviva a minha vida. Oh, aleluia. Espírito Santo, eu sonhava sonhos espirituais e não sonho mais. Avive a minha vida. Eu sou batizado com o Espírito Santo, oh meu Senhor, mas há muito tempo eu não falo mais em línguas. Aviva a minha vida. Eu, quando fazia alguma coisa que te desagradava, eu me sentia incomodado. Hoje esse incômodo não existe mais. Alguma coisa está errado. Aviva a minha vida. Aviva a minha vida. Oh, aleluia. Terceiro pilar do avivamento: separação do erro. Aleluia. Irmã Aparecida, a gente estava certinho que a senhora ia trazer um foguinho, que ia derramar umas labaredinhas, dar uns 4 pinotes para um lado, uns 5 para outro. Aí a senhora vem com confissão: meu filho, se me tirar da palavra, não tem pinote que dê jeito. Se essa palavra não lhe transformar, não vai ser pinote de ninguém que vai transformar você. Aleluia. Avivamento requer separação do erro e confissão. Avivamento é distanciamento do erro, é reconhecimento da miséria, do pecado. Avivamento é mudança de atitude, é alinhamento de propósito, é arrependimento genuíno, é despertamento, é vida transformada. Não mantenha na sua vida nada que distancia você do seu Deus. Aquele povo entendeu que as alianças com estranhos estavam os distanciando. Mas sabe qual é o problema? É porque a gente acha difícil demais romper com aquilo que nos afasta de Deus. Mas que nesta noite o Espírito de Deus, do Deus do avivamento, aleluia, te desperte, aleluia. Avivamento é refletir sobre a bondade divina. E a irmã Aparecida, o que tem de crente murmurador? É Deus abençoando e ele murmurando. Ele não reconhece bondade de Deus em nada. Mas se você pegar o capítulo 9 de Neemias, do versículo 6 ao versículo 15, você vai ver ali uma verdadeira lista de reconhecimento e de reflexão sobre a bondade divina. No verso 6, Neemias diz: apesar de tudo isso, tu preservastes todos nós com vida. A gente merecia morte, mas tu trouxeste-nos aqui com vida. Quando chega no verso 8, Neemias profetiza mais uma vez dizendo: tu fizeste aliança com teu povo e cumpriste as tuas promessas, porque és justo. A gente quebrou a aliança, mas tu mantiveste a aliança, porque tu és Deus de aliança e tu és Deus justo. Oh, aleluia. Quando chega no verso 9, ele diz: tu vê a aflição e ouves o clamor. E aqui eu abro um parênteses: você servir a um Deus que vê a aflição e ouve o clamor, não é para qualquer coisa, não é para qualquer um. É só para quem entende que está diante do Deus do céu, da terra e do mar. Vê a aflição e ouve o clamor. Sabe o que é que Neemias estava dizendo? Não precisa você querer passar pano, não precisa você querer dar satisfação. Se vimos a um Deus que vê, se vimos a um Deus que ouve, o Deus que vê e o Deus que ouve vai se encarregar de mostrar, de se revelar através da sua palavra. Aí ele, quando chega no verso 10, ele diz: fizeste sinais e milagres. E outras versões diz: fizeste sinais e maravilhas. Ou seja, independente do que aconteceu, tu nos conservaste em vida e continuaste operando sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas. Irmã Aparecida, eu sou fraquinho, mas eu tenho vontade de ser crente. Então aguarde, porque o Deus de sinais e de maravilhas vai continuar
ajudando a sua vida. Quando chega mais à frente, no verso de número 11, aleluia, ele diz: dividiste o mar. Tudo isto era ele trazendo à memória do povo o que? A bondade divina. Deixa eu abrir aqui um parênteses para você entender. Todas as vezes que você estiver numa batalha, todas as vezes que você estiver atravessando um deserto, todas as vezes que você estiver na mira do inferno, você puxa para um lado, puxa para outro, mas o inferno está mirando em você. Se você pousar, ele mata. Se você pousar, ele detona. Todas as vezes que você se vê na mira do inferno, entenda uma coisa, entenda o que a palavra de Deus nos ensina, aleluia. Vai ter um Deus disposto a dividir o mar para dar passagem ao seu povo e lançar na profundeza os seus perseguidores. Que a sé. Israel era um povo de batalha. Aí nós declaramos hoje à noite aqui que nós temos muita lenha para queimar. Mas quando alguém não dá a paz do Senhor como a gente gostaria, a cara já troça. E a lenha? Tem mais não, é? Acabou a lenha? Tem lenha aí? Ainda tem lenha? Oh, aleluia. Todas as vezes que o inferno mirar, fique sabendo de uma coisa, aleluia, o inferno não mira onde ele não vê propósito. Eu vou repetir, o inferno não mira onde ele não vê propósito. Eu vou repetir para você entender. O inferno não mira onde ele não vê propósito. Se você está sendo bombardeado, fique sabendo, você está sendo observado pelo inferno, e o inferno está vendo propósito. Eu abro um parênteses nesta noite, com graça e autoridade, em nome de Jesus, eu quero declarar: não vai ter mira do inferno para impedir o propósito. Eu vou repetir: não vai ter mira do inferno para impedir o propósito. Eu acho que você entendeu. Não vai ter mira, mas o inferno está calibrado. Pode mirar, mas o inferno está levantando. Pode levantar, mas ele está feito um mar bravo. Pode rugir as ondas. Ele está mirando, mas tem propósito nascendo. Eu estou sentindo uma graça de Deus neste lugar. Eu estou sentindo a ousadia e a graça para declarar. Rimando covia sé. Rebaia deve assurini o canda assuri manai. Repa churito comanai a série anda a sé. Repa papa que comanaia de cassé. Riba raio tocou via sé. Não vai ter mira. Repa catocou manava sé. Para fustigar, para impressionar, para aniquilar. Nesta noite Deus declara: o que eu fiz está feito. Olha para quem está do seu lado e diga: está feito. Não estribuche não, está feito. Bote a lenha para queimar, porque está feito. Não retroceda não, está feito. Não cochile em dois pensamentos não, está feito. Não vai atrás de história não, está feito. Aí Neemias ainda continua. Capítulo 9, verso 12. Ele diz: olha, os perseguidores
foram lançados nas profundezas. Meu filho, eu não quero nem saber quantos palmos de água ele vai ficar aí por cima. Eu sei que o meu Deus é Deus que lança na profundeza. Deixa eu ver a sé. Irmã Aparecida, e você não tem pena daquela tropa que entrou a mar adentro para perseguir o povo de Deus? Teu não, meu filho, teu não, viu? Nem eu tenho pena e nem você deve ter também. Sabe por quê? Porque Deus deu oportunidade para aquela cambada ruim se arrepender. Se não quis se arrepender, é problema dele com Deus. Na hora que Deus resolver tratar, deixe Deus tratar como Ele sabe tratar. Neemias declara no verso 11: tu lançaste nas profundezas. Tá achando que inimigo do povo de Deus vai ficar escravateando os dentes? Tá achando que inimigo do povo de Deus vai ficar contando história? Não, meu filho. E a Bíblia diz mais, diz que eles desceram nas águas como chumbo. Deus fez aquele povo, a cavalaria de Faraó, ficar tão pesada, que o texto diz que eles afundaram nas águas como chumbo. Eu vou repetir para você entender. A Bíblia diz que eles afundaram nas águas como chumbo. Se papai quer botar chumbo, tome chumbo de papai. Mas quando chega no verso 12, ele diz: mas o teu povo foram guiados de dia pela coluna de nuvem e de noite pela coluna de fogo. Aleluia. Perseguidor, chumbo. Povo de Deus, de dia, nuvem, de noite, clarão de fogo. De dia, nuvem, de noite, clarão de fogo. De dia, nuvem, de noite, clarão de fogo. Tem clarão de fogo, meu irmão, na tua trajetória. Tem clarão de fogo na tua história. Satanás procura impedir a marcha do povo de Deus, porque é atrevido e sofre de amnésia, tem memória curta. Mas todas as vezes que Deus resolveu marchar com o povo, a coluna de nuvem não se apartava de dia, nem o clarão de fogo se apartava de noite. Oh, aleluia. Israel se tornou o terror das nações. Por quê? Porque nenhuma outra nação nunca se ouviu falar de um povo que andava na terra com uma nuvem durante o dia e com um clarão de fogo durante a noite. Com a nuvem durante o dia e o clarão de fogo durante a noite. Com a nuvem. Dá para você imaginar-se do deserto, a escuridão. Aleluia. E quando eles iam chegando à noite, que eles resolviam se aquietar para adormecer, o clarão de fogo vinha e permanecia naquele mesmo lugar. Oh, aleluia. E quando o dia ia amanhecendo, aquele clarão de fogo se transformava em nuvem. Oh, aleluia. Tu serve ao Deus que te guia de noite e de dia, 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 de noite e de dia. E tem mais. Não é só ser guiado não, viu, meu filho? Se fosse só ser guiado, pastor, já estava bom demais. Aí é mais gostoso, chega no verso 13. E do céu falastes com eles. Inimigo, perseguidor, se afundou como chumbo. Povo de Deus, clarão de dia, nuvem de dia e clarão de noite. E como se não fosse bom o suficiente, ainda diz mais: e do céu falaste com ele. Com eles. E do céu falastes com eles. Aleluia. Me respeita. Eu sirvo a um Deus que do céu fala comigo. Você, meu irmão, diga assim: me respeita. Eu sirvo a um Deus que do céu fala comigo. Aleluia. Vale a pena ser fiel a este Deus. É um Deus que do céu fala com o seu povo. Aí como se não bastasse
O verso 15 chega dizendo: deste pão do céu na sua fome, e fizeste brotar água da rocha para a sua sede. Oh, aleluia! De dia, nuvem, de noite, fogo, aleluia, falando comigo do céu, aleluia, e tem pão, aleluia, brotado do céu. A Bíblia diz: deste pão do céu. Qual era? O maná. Deste pão do céu na sua fome, e água da rocha fizeste brotar na sua sede. Ei, você é um crente tão cuidado, tão ajudado, tão fortalecido, que o Deus de quem você é e a quem você serve tem clarão de fogo à noite, tem nuvem de dia, fala com você do céu, tem pão na sua fome e tem água jorrando da rocha para matar a sua sede. Oh, aleluia, glória a Deus. Quando chega mais à frente, já no verso 33, nós encontramos Neemias dizendo, não vai ser possível a gente escorrer o texto todo, mas nós encontramos ele dizendo, aleluia, tu és justo em tudo quando tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedestes, aleluia, e não perversamente, aleluia. Avivamento é renovar a obediência. Avivamento é renovar a obediência na vida familiar, na vida social, na vida religiosa. Nós encontramos do verso 29 a 30, Neemias dizendo, testemunhasse contra eles para que voltasse a tua lei, porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, pecaram contra os teus juízos, aleluia, endureceram a cerviz e não quiseram te ouvir, por isso tu os aturastes por tantos anos, mas mesmo assim, aleluia, contra eles tu testificaste por meio do teu Espírito e dos teus profetas, porém eles não deram ouvidos e se entregaram-se à mão dos povos de outras nações. Sabe o que ele estava dizendo? A gente foi separado, a gente foi escolhido, a gente foi ajudado, mas que se misturou foi nós mesmos. Mas tu foste fiel em tudo que nos prometeste, aleluia. Avivamento é reconhecer que somente a fidelidade e o amor de Deus nos mantém de pé. Neemias declara dizendo, ó Deus perdoador, grande em bondade, tu não os desamparastes, mas pela multidão das tuas misericórdias não nos deixaste no deserto. Sabe o que ele estava dizendo? A gente merecia ter morrido no deserto, mas tu com a tua grande bondade nos tiraste do deserto. Você serve a um Deus que é capaz de te tirar do deserto, meu irmão. Você serve a um Deus que é capaz de te tirar do deserto, minha irmã. Tu os tiraste do deserto. Aí quando chega no verso seguinte ele diz, concedeste o teu bom Espírito para os ensinar. Tu não só nos tiraste do deserto, mas o teu Espírito foi dado para nos ensinar. Oh, aleluia. Todas as vezes que você vê um crente atravessando o deserto, fique sabendo de uma coisa, o Espírito de Deus está disposto a ensiná-lo no deserto. Aleluia. Aí quando chega no verso 21 ele diz, tu sustentaste 40 anos no deserto e nada lhes faltou, as suas vestes não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Você já imaginou o que é 40 anos? Roupa não ficando velha. Já imaginou o que é 40 anos? Aleluia. Pé andando a pé, andando a pé, andando a pé. Não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha trem, não tinha ônibus, não. Era andando a pé. E você já imaginou o que é esse povo andando a pé? E o cuidado de Deus, isso fala de quê? Cuidado atencioso, isso fala de quê? De amor leal, isso fala de quê? De fidelidade tremenda, isso fala de quê? De detalhes na condução do povo. Durante 40 anos, a roupa não ficou velha e nem os pés se incharam. É esse o Deus que nós servimos, é esse o Deus do avivamento. Oh, aleluia. Avivamento é entender que Deus usa
o tempo de angústia como um pedagogo. Aleluia. Como um ensinador. O que é um pedagogo? Alguém que ensina. O tempo de angústia, ele é ensinador. Aleluia. Nós encontramos no verso 27 ele dizendo: tu os entregaste na mão dos seus opressores, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando eles a ti dos céus, tu os ouvistes. Aleluia. Irmã Aparecida, o que é isso? Na hora da angústia, há um Deus disposto a ouvir. Oh, aleluia. Tu os ouvistes, e segundo a tua grande misericórdia, lhe destes libertadores, que os salvaram das mãos daqueles que os oprimiam. Tu está achando que Deus vai deixar crente? Irmã Aparecida, isso é só para crente fiel, né? É para o crente fiel e para aquele que pelo menos tem vontade de ser. Eu vou repetir para você entender. É para o crente fiel e para aquele que mesmo não sendo fiel, mas tem aquela vontade de ser. Ele pode não ter força ainda para ser, mas ele tem vontade de ser. A Bíblia diz que Deus conhece as intenções do coração. Oh, aleluia. Glória a Deus. Sabe aquela vez que de repente você tem vontade de fazer uma coisa na casa do Senhor, na obra do Senhor, mas você não tem ainda a condição de fazer? Pois é, mas o Deus da intenção do coração já está vendo esse propósito aí. O Deus da intenção do coração já está vendo onde o seu coração está sendo posto. Aleluia. Clamando a ti dos céus, tu os ouviste e enviaste libertadores. Aleluia. Deus jamais vai permitir que o seu povo seja peteca do diabo. Deus jamais vai permitir que o seu povo seja peteca do diabo. Nesta noite é noite de entender que o Deus do avivamento é um Deus de compromisso. Oh, aleluia, glória a Deus. Aí nós encontramos em Deuteronômio capítulo 4 verso 36 dizendo: desde os céus te fez ouvir a sua voz para ensinar. Você já percebeu que a gente aprende muito mais com as coisas ruins do que com as coisas boas? É ou não é? É. Meu filho, enquanto o vento está soprando a teu favor e o teu barquinho está indo em polpa, sendo levado pelo soprar do vento da bonança, você não se lembra de orar, você não se lembra de oração de madrugada, você não se lembra de jejum, você não se lembra de culto, você quer só sombra, água de coco, rede e água fresca. Mas quando Deus começa a arrochar o parafuso, aí você vê crente que nunca vinha para matutino, passar no matutino. Quando o porteiro chega, ele já está na porta. Estava esperando o irmão. O que é isso? Peia. Nunca vinha um culto de oração, mas quando pensa que não é o primeiro a chegar, o que é isso? Peia. Não dava valor a um pocinho, não pisava o pé, mas quando pensa que não, antes de abrir o portão para o pocinho, lá está ele, lá está ela. O que é isso? Peia. Não valorizava a palavra. Na hora que a irmã Aparecida abria a Bíblia, ele saía lá para fora para lanchar, para conversar, para bater papo, para fazer rodízio. Mas agora fica greladinho, querendo receber, para ver se tem ao menos uma fagulhazinha do pão para cair, para ele se alimentar. O que é isso? Peia. Que acé. Por isso que Neemias mostra no texto que o tempo de angústia foi usado para Israel como um exímio pedagogo, um grande ensinador. Tem coisas que você aprendeu na sua vida que você jamais aprenderia se não fosse o quê? Peia.
me lembro que a véia lourinha, deixa eu abrir aqui um parênteses, que minha mãe, pensa numa mulher, mulher arretada, eu queria ser só 10% do que ela foi. Eu me lembro que minha mãe, quando ela ia dar uma peia em mim, porque eu e Chico, nós, só misericórdia. Eu me lembro que um dia eu disse assim a ela, porque ela tinha uma mão pesada. Aí meus irmãos tinham a história de maromba. Hoje em dia o povo vai para academia, pastor Gabriel tem academia, não sei o que, é fitness, é não sei, whey protein. Aquele tempo, coitado, era lata de leite com concreto na ponta de um cabo de vassoura e Chico lá, fazendo. A gente chamava de maromba. E maromba, eu sabia que maromba era pesado, porque eu tentava puxar um assim pelo menos, mas eu não conseguia, eu ainda muito pequeno. Eu me lembro que numa das surras que minha mãe me deu, a mão dela era tão pesada que eu disse: mamãe, a sua mão parece uma maromba. Sabe foi que ela disse? Aqui só se perde, aqui sobe, aqui desce é lucro. O que é isso? Peia. Ela dizia assim: minha filha, irmã Aparecida está defendendo surra, não. Mas tem cabra ruim, cabra duro, que ele só vai na peia. Aí tu tá achando que papai não sabe não qual é a lapada que ele vai usar no teu lombo, não? Ele sabe qual é a que usa no seu lombo, sabe qual é a que usa no meu lombo. Ele conhece a capacidade do lombo de cada um. Mas uma coisa é certa: se precisar, se prepare, porque vem peia. Irmã Aparecida, mas o tema é avivamento. O que é que tem a ver falar de peia? Todas as vezes que o povo de Deus foi avivado, foi porque entrou na peia. Desobedecia, saía torto, fazia aliança com o estrangeiro, achava que o crescimento era se aliando com Sisaque do Egito, com Nabucodonosor de Babilônia, com os deuses de Moloque, com as nações dos Edomitas. E Deus, super autossuficiente, fazia eles ir para o cativeiro para meter peia. Tem crente que diz assim: se eu soubesse que ia sair essa pregação, eu não tinha vindo. Mas você veio hoje de noite para levar peia. Deus sabe o que ensina, Deus sabe como ensina, e Deus sabe por que e para que ensina. Agora fique de pé, porque vai descer peia. Eu vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade. Vai descer peia. Pode se preparar, pocinho de Jacó, porque vai ter gente lotando, mas não é outra coisa não, é peia. Me manda. Pode se preparar para ouvir pedido de perdão. E não é feio pedir, não. Peça, meu irmão, porque senão Deus arrocha peia. Eu estou sentindo uma graça tão boa, que se eu pudesse eu ia pregar hoje aqui até amanhã de manhã. Estou parando, não é porque falta palavra não, viu? Estou parando, não é porque falta o maná do céu, não. Eu estou parando porque eu estou respeitando a hora. Mas se fosse até de manhã, vocês iam comer peia. Avivamento começa com mudança de atitude. Avivamento começa com mudança de postura. Quer continuar sendo carga torta, aí quer, vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo. Deus olhando assim: tia pruma, eu vou mandar labareda de fogo nada, eu vou mandar peia. Depois que a peia fizer o serviço dela, aí vai vir a labareda de fogo. Aí vai vir graça, intrepidez, ousadia, confiança, refrigério, revelação. Você já observou que depois que a gente leva uma peia, a gente fica crente, que passa até a ter revelações? É bom demais, menino. É bom demais ficar crente. Quando você está cru, uma irmãzinha chega de: irmão, Jesus me mostrou um negócio, aí você no coração diz: essa irmã veio demais. Vê tudo. Ou irmã que sonha, ou irmã que tem revelação. Eu estou com abuso. Aí quando Deus arrocha peia, você fica procurando a irmã. Cadê a irmã da revelação, para ver se eu vejo?
para ver se ela tem alguma coisa da parte de Deus para dizer para mim. Oh, aleluia. Fica crente bem ligeirinho, porque já passou na peia. Aleluia. Agora olhe para quem está do seu lado e diga: não sei qual é a peia, mas papai sabe o que é para seu lombo e o que é para o meu. O que é para o meu lombo não vai para o seu não, mas também o que é para o seu lombo não vai para o meu não. Agora eu pergunto: está disposto a deixar papai lhe ensinar? Vamos orar e vamos dizer: Senhor, me ensina, ainda que eu tenha que levar peia. Vai ter gente na internet, pastor Gabriel, dizendo assim: o que é peia? Pode se preparar para responder aí no chat do vídeo. O que é peia? Porque lá fora do Nordeste o povo não sabe o que é peia. Chama de coça, tem outros nomes, né? Coça, lapada, o que mais? Pisa, surra. Mas aqui no Nordeste a gente fala peia. Eu sou nordestina, vou falar peia. Você está disposto a deixar papai dar a lapadinha que precisa? Porque eu vou descer aqui, mas eu vou orar para me receber a minha também. E quem está em casa vai receber também. Não pense que você vai escapar porque está do outro lado da tela, não. Em nome de Jesus eu declaro: se precisa, pode aguardar, porque papai não passa pano quente em ninguém. Vai ter aí também peia. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, em nome de Jesus nós te louvamos, nós te agradecemos por esta noite, te louvamos porque tu és o Deus da palavra, tu és o Deus que ensina a nós no tempo da angústia, e o tempo da angústia é um exímio ensinador. Nós te louvamos pela tua bondade, te louvamos pela tua graça, te louvamos pelo refrigério, te louvamos pela igreja Pão da Vida, te louvamos pela vida do pastor Chico Chaga, pastora Jossanete, pastor Gabriel, pastora Islas, todo o ministério da tua casa, os obreiros da tua seara, os líderes de departamento. Deus, aquilo que é para mim corrigir, me corrija. Aquilo que é para o meu irmão ser corrigido, corrige-o. Senhor, nós estamos em busca do avivamento, e avivamento requer quebrantamento, avivamento requer mudança de atitude, avivamento requer, Senhor, mudança de rota. Avivamento requer, Senhor, novas atitudes, nova postura. Independente, Senhor, do tempo, nós te